Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença em mais um debate sobre TERJ. Essa noite teremos a apresentação da doutora Alessandra Costa, trazendo o tema da abordagem cognitivo-comportamental no tratamento do tabagismo. Tá? Então, doutora Alessandra. Obrigada, boa noite a todos. Você consegue me avisar, assim, quando estiver faltando, tipo, 10 minutos da apresentação? Consegue? Tá bom, obrigada. Uhum. Me coube um tema um pouco espinhoso, até para a gente falar é, já no final de um dia, com certeza todo mundo vindo do trabalho, porque, na verdade, é o trabalho mais difícil que a gente faz quando a gente aborda um paciente para parar de fumar. Não sei se todos aqui trabalham diretamente com cessação do tabagismo, mas é fundamental. Essa técnica já está mais do que comprovada, né? Já é sempre nos últimos consensos, na literatura. Mas antes da gente falar especificamente da abordagem cognitivo-comportamental, a gente precisa falar novamente do caminho que a gente precisa percorrer até a gente realmente implementar a técnica. Então, é importante a gente começar levantando essa ideia de que o comportamento humano ele está relacionado com uma infinidade de contingências, né, que inclui família, amigos, emoção, cognição, estímulos ambientais. E quando nós caminhamos para a esfera do tabagismo, a gente ouve dos fumantes frases como: ah, quando meu pai morreu, a primeira ideia que veio foi acender o cigarro. No momento que eu estou no computador, trabalhando, no meu processo criativo, eu preciso do cigarro para me ajudar a desenvolver essas ideias. O cigarro é o meu companheiro. Então, é muito complexo. Muitas vezes, a relação que um fumante tem com o cigarro é a relação mais duradoura da vida dele. Muitas vezes, ele tem a relação com o cigarro muito mais tempo do que o que ele tem de casado, do que qualquer tipo de relação, o tempo que ele tem na empresa, do que o tempo que ele tem na profissão dele. Então, é um terreno bastante árido, né? E para nós, profissionais de saúde, que a gente enfrenta essa questão da mudança comportamental desses pacientes, as tarefas são extremamente árduas, né? E vão exigir a construção de habilidades que também é difícil. Então, muitas vezes, dependendo de qual motivo que o paciente chega na nossa frente para parar de fumar, dependência química a gente trata mais rapidamente, né? Com droga. A dependência comportamental também não é difícil, mas a cognitivo-comportamental ela vem principalmente para a gente tratar a dependência mais difícil de todas, que é a psicológica. A dependência psicológica a gente não consegue tratar em dias, em um mês. Isso leva tempo, porque também tem relação com comorbidade psiquiátrica e tudo isso, né? Então, no momento que a gente vai abordar um fumante, as principais estratégias para orientar na mudança comportamental são as informações personalizadas, o controle de estímulos, as intervenções cognitivas, o manejo do craving ou fissura e a prevenção da recaída. Importante a gente já chamar a atenção em relação ao conceito da autoeficácia, porque a maioria dos fumantes tem medo de parar de fumar. Eles fumam, na maioria, há tanto tempo e nunca pararam de fumar, desde que começaram a fumar, que eles não conhecem outra vida senão a vida com o cigarro.
Então, eles não acham que eles vão ser capazes de parar de fumar. Então, é importante a gente avaliar esse conceito de autoeficácia que foi desenvolvido pelo Bandura, um psicólogo americano, e que quer dizer o quanto que o indivíduo acredita em sua capacidade para atingir determinado objetivo. Então, é muito importante que a gente avalie essa autoeficácia toda vez que a gente for avaliar um fumante durante a cessação do tabagismo. E esse grau de prontidão tem a ver com a motivação. Então, só relembrando, no tabagismo a gente tem 3 tipos de dependência: a química, a comportamental e a pior de todas, que é a psicológica. Então, a gente precisa fazer essa avaliação inicialmente. A dependência química, vamos utilizar hoje, o instrumento que nós temos é o teste de Fagerstrom, e em relação à dependência comportamental, nós vamos fazer uma entrevista relacionando quais são as ações que o paciente faz que estimulam a vontade de fumar, que dão fissura, né? E a dependência psicológica, que a gente precisa levantar qual é essa, como eu posso dizer, qual é o peso da dependência psicológica, né, dentro da questão de cada paciente, para que a gente também possa perceber o quanto que quem não tem experiência com cognitivo comportamental, muitas vezes não vai conseguir sozinho, vai conseguir numa abordagem mais breve, mas é importante encaminhar, então, para a psicóloga, né, que vai conseguir fazer um trabalho até mais prolongado e mais pontual, já que durante a consulta a gente não está vendo, por exemplo, eu normalmente faço até consultas onde as pessoas vêm para parar de fumar, mas a gente está investigando DPOC, a gente está investigando doenças tabaco relacionadas, a gente está diagnosticando, como eu também sou psiquiatra, também estou diagnosticando comorbidades psiquiátricas, estou tratando, então é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo, né? Mas o tempo todo a gente está aplicando a cognitivo. Outra coisa importante no início é que o fumante faça, eu chamo de diário tabagístico, né, mas tem diversos nomes, mas para o fumante poder entender como é que ele está se relacionando com o cigarro. Quando ele consegue fazer esse relatório, às vezes a gente consegue pelo menos que ele faça um dia, que também é muito difícil que os fumantes façam, preencham isso. Mas aqueles que preenchem começam a perceber, puxa, realmente eu relaciono com o café. Eu fumo depois das refeições, eu fumo sempre que eu estou ansioso, eu sempre fumo quando eu saio do trabalho. Então, é extremamente importante para que a gente possa, então, determinar a questão do tipo de dependência, né? E aí, a gente precisa avaliar a questão dos graus de motivação do paciente, nesse momento, antes da gente passar para a TCC. Então, para quem não conhece ainda, os estágios de motivação, que foi um conceito desenvolvido pelos psicólogos de Prochaska e Clemente, e até se fala muito da roda, né, dos estágios de motivação. Estágio contemplativo, o pré-contemplativo, é aquele estágio em que o fumante nem pensa em parar de fumar. No contemplativo, ele já pensa, mas ele não fez absolutamente nada para mudar o estado dele em relação ao cigarro. Já no estágio de preparação, ele já começou a reduzir, ele começou a perceber que se ele tomar café, ele fuma, então ele já tirou o café. Ele fez já alguma ação para que ele comece a reduzir. No estágio de ação, ele já tem até uma data marcada. Eu vou parar de fumar no meu aniversário, no aniversário do meu marido, da minha esposa. Ele já tem uma data, né, e está mais preparado ainda. No estágio de manutenção, ele já parou de fumar e a gente está trabalhando para tirar os obstáculos que vêm no caminho para que ele se mantenha ali nesse estágio e mantenha o que ele ganhou, né? E a recaída, infelizmente, faz parte
a maioria dos fumantes vai passar 3, 4, 5 vezes pela recaída, enfim. Só que a gente precisa, durante o tratamento, orientar que é possível que ele faça, que ele recaia, mas o que ele pode recorrer no momento de recaída, né? É usar medicação, é usar um ansiolítico, se for por conta de uma questão emocional, se for a fissura, ele usar pastilha de nicotina, dele entrar em contato com o médico, com o terapeuta dele, ele precisa ter isso na manga para que ele saia da recaída o mais rápido possível. E ainda tem um outro fator que não está na roda, mas é o lapso. O lapso é quando o paciente parou de fumar e aí ele teve um aborrecimento, fumou um cigarro de alguém que estava ali no meio daquela situação e volta para a manutenção. Então, muitas vezes, quando acontece isso, eles vêm arrasados, porque eles acham que eles perderam tudo aquilo que eles conquistaram na luta para parar de fumar. E não é isso. O lapso é só um tropeço. Isso aí não é, de forma nenhuma, recaída. Uma outra técnica interessante, que até, acho que é excelente para tudo na vida, não só para o tabagismo, é a entrevista motivacional. A entrevista motivacional é uma técnica onde a gente não confronta o paciente. A gente ouve o paciente e a gente vai traçando uma estratégia para que ele consiga chegar onde ele precisa, mas não no sentido de chega um DPOC no consultório que ainda está fumando, e aí a gente faz a espirometria, paciente com VF1 baixo, e aí a gente dá aquela bronca no paciente, você precisa parar de fumar, você não volta mais aqui se você continuar a fumar. Não pode ser assim. Isso não tem a menor condição. O paciente simplesmente não volta mais, vai continuar fumando e vai bater em outro colega que provavelmente vai fazer a mesma coisa. Eu sei que dá um estresse muito grande, a gente, com aquela espirometria, com os sintomas que o paciente tem, mas ele não está ainda preparado. Então, a gente tem que analisar esse caso, né? E eu vou mostrar ao longo da apresentação como é que a gente vai tateando até a gente conseguir trazer ele para onde a gente quer. Então, depois que a gente fez essas avaliações, descobrir e ancorar esse doente na motivação dele. Por que você quer parar de fumar ou por que você deve parar de fumar? Então, muitas vezes, os casos porque tem um neném novo na família, geralmente é neto, e meus filhos não deixam chegar perto do meu neto se eu tiver com cheiro de cigarro. Então, é importante isso ser anotado toda vez que ele começar a ter muita fissura ou pensar em recair, ele tem que lembrar qual é a motivação dele. Então, a gente tem que ancorar. E, na verdade, às vezes não tem só uma motivação, tem várias. Né? As pessoas reclamando do cheiro do cigarro, a preocupação de estar causando mal para as pessoas que vivem com ele, né? A questão estética, né? Fazendo plástica, clareamento dental, e aí continua fumando. Né? Vai perder todo o investimento, enfim. Então, a gente precisa, cada um tem as suas características, né? Como eu falei, paciente com DPOC, que muitas vezes em oxigenoterapia e que continua a fumar, né? Mas, pelo menos na minha prática, o que eu avalio é quanto mais grave o paciente, se ele não deixa o tabagismo, ele tem comorbidades psiquiátricas importantes. E aí isso precisa ser trabalhado de uma forma realmente também mais aprofundada. Pacientes com risco de... Isso aqui não é um paciente que a gente acompanhou com risco de perder a perna, com trombogite obliterante, e fumando ainda, né? Então, a gente, tipo, você vai precisar perder a perna, né? E não fumar, e continuar fumando. Então, é muito importante a gente ancorar, né, na motivação de cada paciente. Então, agora a gente chega naquela lista que eu apresentei inicialmente, nas intervenções
cognitivas. E isso, qual é o objetivo disso? É mudar comportamentos. E aí a gente realmente fala da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que foi desenvolvida pelo Aaron Beck, que faleceu em 2021, aos 100 anos. É um psiquiatra americano da Universidade da Pensilvânia, e que, junto com a filha, Judith Beck, eles desenvolveram também dois questionários que são muito importantes e que a gente pode usar no dia a dia, que é o questionário para avaliação de ansiedade e para depressão. Então, eles auxiliam muito o não especialista e o especialista no sentido de identificar, né, essas doenças. A abordagem, a TCC, ela é uma das principais técnicas utilizadas no tabagismo, né? E qual é o objetivo dela? É promover mudança no estilo de vida, modificação de crenças e comportamentos relacionados ao fumar. Então, isso que é o mais difícil da gente mudar em cada fumante, principalmente aqueles que têm uma dependência psicológica alta. Então, esse aconselhamento cognitivo-comportamental, ele geralmente é breve, é focal, e ele tem como premissa o uso de drogas como comportamento aprendido, desencadeado e mantido por determinadas emoções e situações específicas sendo necessárias. Modificação das crenças disfuncionais, né? Eu nunca vou conseguir parar de fumar. Eu não sei viver sem o cigarro. O cigarro é o meu companheiro. A resolução de problemas. Então, se a pessoa é muito ansiosa, se a pessoa é deprimida e usa o cigarro por conta disso, olha, você tem depressão, tem uma ansiedade, a gente vai tratar, você vai fazer terapia, e aí a gente vai em busca da solução de problemas. O reajuste social para modificar tal comportamento. A pessoa quer parar de fumar. Quando bebe, fuma muito mais, né? Que essa é o mais comum. Se ele continuar saindo toda noite com as mesmas pessoas, ele vai beber, vai fumar. Então, há necessidade desse reajuste social, pelo menos enquanto ele ainda está nesse momento mais precoce do tratamento, dessa fase mais inicial. Depois, quando ele tiver mais seguro, quando ele tiver melhor, aí a gente vai fazendo umas tentativas dele. Ele não precisa se isolar, não é isso, mas muitas pessoas, no primeiro momento, vão precisar, sim, de fazer esse reajuste. Então, o que a TCC entende é que entre o estímulo para o uso da droga e o uso da droga, existe uma mediação cognitiva. E aí que a gente vai agir, né? Tentando ajudar o paciente a superar o desejo de fumar, alcançar a abstinência e prevenir a recaída. Então, em relação ao modelo cognitivo, durante todo o instante, a mente produz pensamentos que são inconscientes, a gente não percebe, né? Por serem rápidos e cotidianos. Eu coloquei aqui como exemplo, porque toda vez que eu falo sobre isso, me vem exatamente esse exemplo da gente aprendendo a dirigir. Né? Então, na primeira aula, quando a gente vai começar a dirigir, a gente fica ali, a embreagem, né? Agora todo mundo tem carro automático, mas antes, né, você tem que pensar, não, aqui embreagem, aqui acelerador, depois isso é automático. Ninguém mais pensa nisso. E é a mesma coisa quando as pessoas fumam, né? Então, o objetivo é que a gente possa desenvolver novas habilidades e rever a questão dos padrões de pensamento. Todo fumante, quando ele começa a fumar, ele não vai de vento e popa, ele tem dúvidas, ele não sabe tragar direito, ele tosse, né? Ele está aprendendo, é o comportamento de aprendizado. E tudo que a gente faz é que ele desaprenda, né? Então, assim, paciente que fumou há 50 anos, e aí você ir passo a passo até que ele consiga perceber como que é a vida sem fumar, né?
Os pensamentos automáticos, né? Isso é terrível. E a TCC, ela fala o tempo todo dos pensamentos automáticos e como a gente enfrenta os pensamentos automáticos. Então, por exemplo, o que passou na sua cabeça antes de fumar, né? Ah, eu estava com vontade de fumar e fumei. Em que você está pensando agora? Paciente relata estar com vontade de fumar. Por exemplo, está atendendo paciente, já tive pacientes que queriam sair do consultório para poder fumar no corredor, lá embaixo, né? E o que você acha que acontecerá se fumar agora? Então, a gente tem que ir questionando. Esse é um dos nossos trabalhos, fazer o paciente pensar e tirar ele do automático. Então, algumas abordagens que a TCC não orienta, falar para o paciente, não pensa dessa forma, veja por outro ângulo. Você precisa entender que se você continuar fumando, o DPOC vai aumentar e tal, porque ele já sabe, né? Então não adianta o paciente chegar, a gente, olha, você pode ter câncer de pulmão, você já tem DPOC ou pode ter DPOC, enfim, você pode infartar, você pode ter um AVC, tudo de mal que o cigarro causa, todo mundo está cansado de saber. Ele não vai te procurar para saber de novo isso, ele quer saber como que ele pode se livrar, às vezes porque ele quer ou porque existe uma situação que faz com que ele tenha que parar de fumar, né? Então, qual é o nosso objetivo? É fazer o paciente pensar, tirar ele do automatismo, do automático. Então, esse tipo de perguntas, esta é a única forma de pensar esta situação, por exemplo, eu fumo quando eu estou ansioso. Tá, mas aí você fuma e você vai resolver o problema? O problema foi solucionado, então. Você fumou, acabou, né? Você não vai conseguir dinheiro para pagar tais boletos. Você vai fumar, os boletos foram pagos. Como é que é essa situação? Então a gente tem que fazer eles pensarem, porque senão vai manter esses pensamentos automáticos e esse comportamento. Quais as consequências de se pensar assim? Se você aconselharia alguém que seja querido do paciente fazer isto também, quando se aplica, né? Quais seriam as consequências se você pensasse de forma diferente? Então é isso, combater os pensamentos automáticos. Então, de uma forma geral, a TCC serve para treinamentos de habilidades para a solução de problemas e ela deve ser oferecida tanto no atendimento individual ou em grupo, né? E aí, quando se trabalha no SUS ou empresas, enfim, aonde você trabalha com um grupo, né? E dependendo de como você esquematiza as sessões, mas normalmente elas são assim, são sessões semanais durante 4 semanas, depois sessões quinzenais, após pararem de fumar, que é a prevenção da recaída, e depois a sessão mensal, até completar 1 ano, e o material que normalmente é distribuído para os pacientes para que eles possam ter as informações sobre a cessação do tabagismo, né? Então, de uma forma geral, em qualquer tipo de abordagem mínima, abordagem breve, né? É importante, depois que a gente caminhou tudo isso, né? Sugerir que, se o paciente está preparado, sugerir que o fumante marque uma data para tentar parar de fumar, mas aí eu também faço um adendo. Às vezes, se o paciente é muito ansioso e você trabalha com a questão de marcar uma data, isso gera mais ansiedade e às vezes complica mais o processo. Então, isso depende do caso. Mas os consensos geralmente fazem essa orientação. Explicar os sinais e sintomas da síndrome de abstinência, porque muitas vezes ele fica assustado, a família fica muito assustada, a família sai para comprar cigarros e dá para ele parar de perturbar a família, então acontece muito, né? E é importante também poder conversar com a família que essas coisas podem acontecer, mas a gente tem uma série de métodos que a gente pode fazer com que o fumante utilize sem o sofrimento da síndrome de abstinência, né? E sugerir estratégias comportamentais, a TCC, para controlar a vontade de fumar, quebrar os gatilhos, quer dizer,
Se eu começar a me sentir ansioso, ao invés de fumar, eu vou fazer uma técnica de respiração, eu vou tentar meditar, eu vou tentar sair para caminhar, e se tudo isso não adiantar, eu vou tomar um ansiolítico, eu vou usar uma pastilha de nicotina, eu vou ligar para o meu médico, vou ligar para o meu terapeuta, enfim. Ele precisa saber o que fazer diante desses momentos, né? E, com certeza, cada etapa deve levar... Acho que a pilha aqui está acabando, que tá... Essa etapa deve levar em consideração as experiências pessoais prévias do paciente e do profissional, né? Então, tem uma situação clínica relatada por um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, onde ele mostra como que ele conduziu. Então, o paciente está 5 dias sem fumar e, após discutir com a esposa, ele acende um cigarro. Onde é o T é o terapeuta, onde é P é paciente, né? Então, o terapeuta pergunta: o que você pensou entre o término da discussão e acender o cigarro? Vou fumar e mostrar que ela não manda em mim. Quais foram as consequências de ter pensado assim? Na hora foi bom, aliviou minha raiva, mas depois me arrependi e fiquei desanimado por ter recaído. Obrigada. Você poderia ter pensado de outra forma? Como seria? Acho que poderia ter pensado que fumar seria um retrocesso. Caso você tivesse pensado desta forma, o que teria feito? Não iria fumar e hoje estaria feliz porque completaria 8 dias sem fumar. E como você acha que deve agir se tiver outra discussão com a sua esposa? Não sei bem, mas fumar não resolve o problema. Então, pelo menos, fez ele entender que não adianta ele acender o cigarro. E aí, o terapeuta vai desenvolver com ele outras técnicas para que ele possa passar por situações de estresse sem acender o cigarro. Manejo do craving e a prevenção da recaída. Então, como eu disse, o paciente precisa ter uma lista do que fazer, né? Então, por exemplo, tem muitos pacientes que referem que gostam de fumar quando vão ao banheiro, né? Então, por exemplo, tem uns mini golfes que eles usam para as pessoas usarem quando estiverem no banheiro, né? Sim. Existe uma infinidade de caminhos onde a gente pode tirar o paciente, né, o fumante, da rota do cigarro, e ele precisa conhecer também, né? Mas eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido isso, né? Ah, eu fumo quando eu vou ao banheiro, né? Então, mas aí também tem toda uma questão, que é o momento lá da privacidade, e aí nesse momento ele quer relaxar e por isso ele fuma, e aí a gente precisa oferecer, não, mas você não precisa, o banheiro não é o único lugar para você né, ter essa sua privacidade, vamos trabalhar isso aí, né? E a prevenção da recaída, como eu já falei anteriormente. E aí sempre orientar, né? Escovar os dentes após as refeições, ou utilizar solução de enxágue bucal para reduzir a vontade de fumar, porque tem gente que refere muita vontade de fumar assim que acaba de comer qualquer coisa, qualquer coisa. Não levar cinzeiro para perto do computador, né? Naquele momento que está começando, se a gente está fazendo redução para parar, né? Porque, já falando nisso, não existe redução de danos em relação a cigarro, né? Ou ele para, porque reduzir vai ter uma hora que vai acontecer alguma coisa e ele vai voltar. Então tem que parar mesmo, não tem jeito. Então, estipular uma cota para fumar quando estiver trabalhando, porque muitas vezes, quando está no computador, vai fumando ali, guarda o maço longe, não põe o maço perto, porque senão é fácil, é só pegar ali e acender para a gente poder ir quebrando os pensamentos automáticos. Então, a orientação do fumante na direção dessa mudança comportamental é um desafio imenso, né, que vai envolver um conjunto de muitas técnicas e habilidades. Então, quem quer realmente trabalhar mais intensivamente com isso, é importante se preparar, né? Isso aí foi uma foto que eu achei enquanto estava procurando algumas imagens para apresentação, né? Que é muito comum. Fumantes gastam parte da renda com cigarros e deixam de comprar até a comida. Por que eu coloquei isso aí?
Eu atualmente estou trabalhando na pneumo do Hospital de Bom Sucesso e realmente eu estou muito impressionada com a quantidade de pacientes que eu encontrei ainda fumando, porque a colega que estava anteriormente, ela era muito permissiva com relação à questão do tabagismo, e ela diz assim, eu não posso exigir que o paciente pare de fumar, ele tem que parar de fumar quando ele quiser parar. E, e assim, a gente não pode ficar olhando isso acontecer, porque tem tudo isso. Tem as questões psicológicas, tem as questões de transtornos psiquiátricos, tem os tipos de dependência. A gente precisa agir, a gente não pode ficar olhando isso acontecer, né? Porque senão isso nunca vai acontecer, né? Na grande maioria das vezes. E aí, para a gente mandar para um local, os adesivos realmente ainda são muito caros, né? Um adesivo de 21 está em torno de 21 miligramas, está em torno de R$ 130 a caixa com 7 adesivos. E tem paciente que pega 2 a 3 adesivos. O paciente fuma 3 maços, vamos botar 3, pô, né? 3 adesivos. Olha isso, como é que o paciente vai gastar 300 e tal por semana só, fora os antidepressivos, fora os outros medicamentos? Então, é importante que a gente tenha essa conversa. Quanto que você está gastando com cigarro? Porque às vezes quando a gente prescreve o adesivo, antes dele chegar no posto de saúde, no programa de tabagismo do SUS, para conseguir os adesivos, ai, mas o adesivo é caro e tal. Então, a gente precisa conversar. Ó. Olha o custo que você está tendo com o cigarro, com os medicamentos que você está precisando usar por conta dos males que o cigarro está te causando. Então, a gente precisa fazer essa conta ali junto com o fumante, né? E esse é um adesivo, um slide meu que, assim, sempre me impacta muito, né? Quando eu estou vendo os meus slides e encontro ele. É uma propaganda antiga, tem mais de 30 anos, do Cigarro Plaza. É um labirinto que tem entrada, mas não tem saída. E é uma propaganda mesmo, né? Não é, o pessoal ativista contra o tabagismo que montou, não. Essa é a própria propaganda da antiga Souza Cruz, que hoje tem outro nome. Então, é isso, é um tema espinhoso, pesado, né? E eu tentei trazer para a nossa conversa hoje os pontos principais e estou aberta aí a perguntas. Excelente, Alessandra. É um tema muito relevante que a gente precisa estar sempre conversando, né? Eu acho que, de fato, na prática, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades para conseguir ser, muitas vezes, tão incisivo quanto a gente precisa ser para combater o tabagismo, né? Alguma pergunta? Oi, adorei a tua aula. Você falou ali, né, de identificação e manejo da síndrome de abstinência. E você falou das 3 dependências lá, né? É só o paciente com dependência química que pode ter abstinência, só aquele com fangastron mais alto, ou mesmo o paciente que tem fangastron baixo, que não tem o elemento da dependência química, ele também está suscetível a ter síndrome de abstinência? Importante, você me falou, porque até me lembrou um caso que eu atendi há pouco tempo lá em Bom Sucesso. Um homem de 70 anos, marceneiro, ele fumava em torno de quase 3 maços por dia, e ele teve, eu agora não lembro bem, ele é hipocondríaco, e é difícil a gente achar hipocondríaco fumante, né? E aí ele teve algum problema que eu não estou me recordando aqui, ele parou de fumar de imediato. Ele não teve nenhuma ajuda para parar de fumar. E aí ele tem DPOC. E ele volta numa condição psicológica péssima. E ele nunca tinha sido ajudado. Até um caso que eu estou escrevendo para publicar, porque é uma dependência psicológica de longa data. Ele parou de fumar tem 1 ano, nunca foi ajudado. Então, assim, ele tinha uma dependência química alta, mas não é por conta da dependência química alta que ele está dessa maneira. É porque ele sempre faz, desde que ele acordava até a hora que ele ia dormir, ele fazia tudo com cigarro.
Ele trabalhava com cigarro, ele acordava, ele ia tomar café com cigarro, e ele não conseguiu desenvolver como a vida, como é que ele pode viver sem o cigarro. Então, antes, quando ele é extremamente ansioso, extremamente. Tem um transtorno de ansiedade generalizada, ele tem TAG. Toda vez que ele, por exemplo, se ele acha que ele está sentindo alguma coisa, que ele pode infartar, que ele pode morrer, ele tem que levar ele para o hospital, ele realmente desaba, né? E a família fica desesperada, porque ele realmente perturba muito a família, porque tudo ele é tipo um muro de lamentações, né? Então, a gente começou a tratar ele com antidepressivo, com ansiolítico, já indiquei ele começar a terapia. Ele, por exemplo, não dormia, ele acordava várias vezes à noite para fumar. Então, é uma dependência psicológica não tratada. Esse é um caso assim bastante intenso, mas a, a gente pode ver em qualquer tipo de dependência, né? Mas principalmente na dependência psicológica e na dependência química, porque a comportamental, por exemplo, está relacionado com o café, não tem tanto problema assim, né? Substitui, enfim. Mas onde a gente vai ver prioritariamente a síndrome de abstinência é a dependência química e na dependência psicológica. E a dependência psicológica é muito difícil de tratar, dependendo do grau, e se tiver comorbidade psiquiátrica associada, que ainda não está tratando. Meu nome é Rita, eu sou pneuma do Hospital de Servidores. Eu só acho estranho a colocação de que é mais comum, é mais difícil a dependência psicológica. Por quê? Ao longo de muitos anos de prática clínica, de ambulatório, vendo paciente, o que eu vejo é que os pacientes mais difíceis de abandonar o tabagismo são os pacientes psiquiátricos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eles têm uma dependência de dopamina, eles ficam na ânsia, na busca dessa dopamina, e eles substituem o efeito da nicotina, pode substituir isso. Então, eu acho estranho essa questão de não ser a dependência química, porque até então eu sempre achei que fosse. A dependência química, de fato, eles dependem da substância, ali atuando no sistema nervoso, em todo o circuito do prazer, todo o circuito límbico, o sistema límbico, precisa dessa substância. E o que eu vejo é que o tabagismo, por conta disso, é uma problemática, uma doença muito mais ligada, muito mais dependente da psiquiatria do que do pneumologista. Eu, como pneumologista, eu fico de mãos atadas, não tem muito o que fazer com esses pacientes psiquiátricos. Quem conhece clínica psiquiátrica, quem vai ver, quem já foi lá, vê que quase todos fumam. E é um atrás do outro, um atrás do outro, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E não tem o que fazer. Então, eu acho que nós precisamos, nesse momento, muito da participação do psiquiatra. O que pode fazer em termos de droga? Medicação para ansiedade, depressão, transtorno do humor, psicose, por aí vai. Né? Eu não sei, o colega como psiquiatra, o que pode ajudar a gente aí? Rita, assim, foi esse motivo que eu fui buscar a psiquiatria, porque em 2000 eu estava na UERJ, eu fiz pneumo na UERJ, e aí o saudoso professor Jansen, e eu devo, assim, até a minha carreira no tabagismo a ele, porque ele foi quem impulsionou isso e me chamou e disse, você quer trabalhar com isso, então organiza o programa. E a professora Terezinha Maeda, Arnaldo Noronha, junto com a gente, para organizar. E aí eu mandava pareceres para a psiquiatria, né, com as questões que eu observava, porque eu não sabia manejar como pneumologista, e demorava muito isso. Então, assim, entre uma consulta e a resposta do parecer, a gente perdia muito tempo, né? E aí eu pensei, não, eu preciso desse conhecimento. E aí eu fui buscar. Com isso, logicamente, me dá, eu posso voar, né? Porque eu consigo entender exatamente o que está acontecendo e já tratar. Então, muitas vezes, eu fiquei 12 anos na pneumologia, coordenando o programa, depois fiquei mais 2 anos na psiquiatria da UERJ e coordenei outros programas também. Atualmente, eu estou
fazendo a questão do tabagismo no consultório e agora no Hospital de Bom Sucesso, mas a gente lá não tem medicamentos no hospital, como a maioria dos hospitais. A gente vai tentar ver isso, mas sempre é um problema, enfim. Mas a gente vai tentar isso. A questão da dependência química, principalmente nisso, nos pacientes psiquiátricos, até hoje já se tem medicamentos, coloca adesivo de nicotina, hoje já não é tão à la vontade como era antigamente. Existe uma preocupação porque esses pacientes têm um risco cardiovascular muito alto, né? Até por conta dos antipsicóticos, que realmente alteram o perfil lipídico, realmente aumenta peso, apetite, né? Então, assim, hoje a abordagem já mudou, né? Mas naqueles casos dos pacientes psicóticos, pacientes esquizofrênicos, principalmente, é mais difícil, mas se você aplica o adesivo de nicotina, isso diminui e com medicamentos combinados aos medicamentos para esquizofrenia, dá para a gente ajudar bastante. E se não parar totalmente, pelo menos reduzir, né? Agora, quando você diz que estranha, é porque tem, logicamente, a questão da dopamina, mas a gente, estudando a questão da dependência relacionada ao tabagismo, a gente vê muitas vezes, e é muito comum em mulheres, a dependência psicológica é muito maior em mulheres, com o Fargestrom baixo, mas com muita dificuldade em parar de fumar por conta da questão das comorbidades psiquiátricas, né? Então, é um mecanismo assim complexo, e aí é caso a caso. O consenso, né? Os consensos, obviamente, ajudam, mas ele traça uma reta e meio que, quando as coisas saem dali, eu acho que quem não tem o conhecimento psiquiátrico fica meio perdido. E é isso mesmo, né? Porque você vai precisar lançar mão de drogas que não estão no consenso como primeira linha, né? Então, hoje, a gente tem no Brasil só a bupropiona, né? A vareniclina, que está no consenso aí, último, a OMS lançou um consenso ano passado, colocou a vareniclina, a citizina não tem no Brasil. Mas a vareniclina está associada ao aumento de suicídio. Sim, mas no Brasil ela está proibida, mas em outros países ela ainda está sendo vendida, né? Mas no Brasil a gente ficou praticamente com a bupropiona, de segunda linha a nortriptilina, que é segunda linha, mas é muito boa também, e tá comprovado como droga de segunda linha, e a TRN, a terapia de reposição nicotínica. Mas, por exemplo, você vai ver nas revisões, na revisão Cochrane, né? E aí eles não chegam a um denominador comum, qual é o melhor ansiolítico, qual é o melhor antidepressivo. Então, assim, a gente vai fazendo mediante o que a pessoa vai trazendo. Se a pessoa precisa, muito compulsiva, por exemplo, fluoxetina, né? A fluoxetina é muito boa, associada com bupropiona, para o paciente que tem que comprar, que ele ainda não está recebendo pelo SUS. A nortriptilina é uma boa medicação de início, até porque se o paciente estiver muito ansioso e começar a bupropiona, porque ele é inibidor da nora e da dopa, o paciente vai aumentar muito a ansiedade. E, no início, quando eu ainda estava começando, eu vi muitos pacientes começando a bupropiona e aumentar a quantidade, o número de cigarros, por conta do aumento da ansiedade. Então, assim, é uma complexidade. Então, é importante a gente estar estudando e se inteirando do que a gente pode fazer de melhor para poder ajudar os humanos, até porque, quando a gente encaminha para a psiquiatria, é complicado. A gente tem muito poucos especialistas que possam absorver essa demanda que vem só do tabagismo. Eles não conseguem absorver a demanda da psiquiatria normal, né, geral, imagina desses pacientes do tabagismo, né? Eu acho que a gente deveria ter um programa de tratamento do tabagismo avançado, né? A gente tem nos postos de saúde esses programas de abordagem mínima, às vezes não tem médico, então por isso não pode prescrever, os medicamentos fazem só os adesivos de nicotina, e muitos pacientes que eu vejo que participaram desses programas usaram adesivo, e por não ter tratado da ansiedade, da depressão, dessas outras condições, eles não conseguiram parar de fumar, né? Então, a gente precisa de
por exemplo, nos centros universitários, lá no Pedro Ernesto, a gente fazia isso. Eu não sei como que está hoje com a Cristiane Torinho, né? Assim, nesse sentido, eu sei que a gente tem psiquiatra que também está lá dando suporte, assim como lá na UFRJ, né, com a Michele, que está coordenando o programa de tabagismo, mas só que são muito poucos locais para absorver tanta gente que está precisando dessa abordagem. Obrigada. Mais uma vez, parabéns pela exposição. Eu vou fazer uma pergunta, colocação, que pode beirar o campo filosófico. Qual é o papel que você nos traz do insight do fumante em parar de fumar? E você acredita em alguma droga que, de fato, faça o paciente parar de fumar? Ou são diversas drogas que atingem, abre aspas, os mais diversos, diferentes tipos de abstinência? Fecha aspas. Essa sua segunda colocação, que eu acredito, né? E é multifatorial. Eu acho que você precisa parar de fumar. Toma bupropiona, toma terapia de reposição nicotínica. Se ele não desenvolve, né, o entendimento das relações com relação à dependência psicológica, dependência comportamental, tem gente que tem uma dependência comportamental extrema. Se eu não tomar café, eu não fumo. E aí? Tira o café, o cara para de fumar. Precisa de medicação? Tem gente que fuma muito pouquinho, né? Fuma quando bebe, né? Tem outros que fumam normalmente, quando bebem, duplicam ou triplicam a quantidade. Então, assim, é multifatorial, Eduardo. Sabe? E assim, assim como veio a vareniclina, eu, sinceramente, prescrevi bastante, mas eu não vi um resultado excelente nos casos que a gente estava dizendo aqui, que são os casos que são difíceis, com comorbidade psiquiátrica, né? Então, a gente associava os outros medicamentos para controle de depressão, de ansiedade, enfim, porque as pessoas... Não, quando eu estou... principalmente paciente deprimido, que fica ali, muitas vezes em casa, aí fica fumando o dia inteiro, né? Fica nessa situação. Então, assim, nenhum paciente deprimido vai ter motivação suficiente para parar de fumar, para começar, né? Então, a gente precisa tirar ele dali, para que ele comece a ver motivação em viver, porque ele está ali, ele não tem motivação para nada, ele não consegue tomar banho, não consegue levantar dali, né? Ele fica o dia inteiro ali. Então, assim, para parar de fumar, você precisa ter uma energia vital importante para você fazer o que é necessário para evitar, né? E ali, na verdade, ele está se medicando, ele se medica com cigarro, porque um pouquinho, ele está jogando um pouco de dopa, né? De dopamina com o cigarro, e está se tratando com o cigarro. Então, assim, eu fico com a tua, assim, o que eu acredito é na tua segunda colocação, né? É uma abordagem multifatorial, e assim, a gente tem um consenso, obviamente, para guiar a gente, mas muitas pessoas, obviamente, a gente tem aí, pararam de fumar, mas esses que ainda não pararam, tem doenças graves que ainda não pararam, a maioria deles tem comorbidade psiquiátrica, e a gente precisa de uma equipe bem treinada para poder atender essas pessoas nas suas complexidades. Agora, uma medicação só que faça, eu não acredito nisso. Não, a minha segunda pergunta foi vinculada à primeira que eu falei, que é uma situação talvez psicofilosófica. Até que ponto é necessário a gente alcançar o insight naquele doente para ele, de fato, parar de fumar? Quais são os caminhos? Nós temos diversos caminhos com diferentes drogas para essa situação. Mas eu queria saber a tua opinião. Se ele não tiver o insight, você acha que ele para? Pois é, quando a gente vai atender uma pessoa que fuma, ultimamente, por exemplo, eu tive um caso de uma fumante que foi encaminhada por uma colega pneumo e uma colega psiquiatra, que as duas não estavam conseguindo. A paciente estava com casos de câncer de mama
ela nunca se preocupou em parar de fumar, ela já tinha tido um infarto, há algum tempo atrás não parou de fumar, e uma outra agravante, bipolar. Então, a gente conversando, e aí ela tinha muitas questões com relação. Ela falou assim: se não tivesse, porque o oncologista, agora lembrando melhor do caso, o oncologista disse, e o cirurgião, que não operariam ela se ela não parasse de fumar por conta da cicatrização, enfim. E aí ela ficou nessa história, e aí ela veio para mim, a gente conseguiu que ela parasse de fumar em menos de um mês, e foi exatamente naquele momento que faltou adesivo, que foi um horror, que a gente não encontrava adesivo em lugar nenhum, tinha no Mercado Livre o pessoal triplicando o preço e tal, mas enfim. Além dos adesivos, a gente usou medicamentos associados a medicamento. Fiz uns ajustes nos medicamentos da bipolaridade dela e ela conseguiu parar de fumar. Mas ela foi muito clara de dizer para mim, quando ela chegou, medo, que a gente chegou com muito medo de parar de fumar, gente que nunca tentou, né? E aí, assim, é um trabalho de terapia, né? Porque a gente precisa escutar, perceber onde é que esse cigarro está sendo importante na vida dessa pessoa e a gente propor modificações em relação a isso e mostrar a questão do perde-ganha. Tipo assim, olha só, você está perdendo tempo, tem que fazer essa mastectomia, né? E aí ela parou e se manteve, ficou bem, né? E assim, e depois ela me disse que achou que fosse ser muito pior. Então, a fase de manutenção, ela estava tirando de letra, né? Então, esse é um caso. Mas, como eu te disse, como eu disse aqui, cada caso é um caso. Então, muitas vezes, tem pacientes que... eu lembro, estava no Pedro Ernesto ainda, que a vascular encaminhou, o paciente tinha amputado uma perna e estava com risco de perder a outra. E aí, nesse momento, a família toda estava desesperada, ele não para, não sei o quê. E aí a gente conversou com ele, e ele falou assim: eu posso até perder outra perna, mas eu quero continuar a fumar. Infelizmente, esse paciente a gente não conseguiu, porque realmente a gente não vai conseguir em todos, né? Porque cada um tem o seu tempo, mas às vezes a gente tem muito pouco tempo para que eles parem de fumar e a gente consiga, e muitas vezes a doença está avançada, enfim. Então, esse insight ele vai acontecer, a gente precisa de tempo, dependendo do nível, né, psicológico de cada paciente, das comorbidades psiquiátricas, enfim, a gente vai ter que avaliar toda essa complexidade, né? Tipo, ele quer viver por quê? Será que ele vê que realmente ele vai melhorar sem o cigarro? Às vezes ele acha que a vida dele vai ficar péssima sem o cigarro. E aí é um trabalho que a gente tem que fazer, né, de perdas e ganhos, né? Então, assim, é uma questão bastante artesanal, porque é caso a caso mesmo. Esse insight tem que, quando ele não chega, a gente tem que trabalhar e tentar achar junto com ele. Você acredita que um fumante adicto da nicotina e tudo, ele de fato deixa de ter vontade de fumar ou ele se acostuma com o esforço hercúleo de não fumar? Eu não escutei o início. Um adicto de nicotina direto e tudo, né? Você acha que ele deixa de fato de ter vontade de fumar ou ele se acostuma ao esforço hercúleo de não fumar? Olha, os fumantes de muitos anos, eles dizem, nesse momento me deu vontade de fumar. Que essa marca da dopamina que a nicotina dá é uma tatuagem cerebral, isso não se apaga. Então, às vezes ele revive uma situação em que ele estava fumando, ele, puxa, eu fumaria um cigarro nesse momento, só não vou fumar. Exatamente. Exatamente. Então, ou no caso assim de uma perda, né? Às vezes eu até pensei, eu já ouvi vários pacientes na perda de pessoas queridas, eu até pensei em acender um cigarro, mas eu consegui não fumar, né? Então é uma cicatriz, é uma tatuagem, né? No locus coeruleus, onde dá a
o pico da dopamina, né, quando a nicotina se combina com os receptores nicotínicos, que a gente não tem como apagar isso. Então, o que a gente pode trabalhar é na questão psicológica, com as terapias, né, e o paciente cada vez mais consciente, né, porque eles agem de forma inconsciente na maioria das vezes. Então, a gente tem que trazer isso, né, para a consciência, para que ele, identificando, ele consiga fazer o que for possível para ele evitar isso. E o que não faltam são ações para isso, né? Excelente discussão. A gente podia continuar muito tempo aqui ainda discutindo o tabagismo, né? Bom, Alessandra, muito obrigado, tá? Imagina, eu que Gostaria de... agradeço a vocês. Obrigada. Obrigado a todos os presentes. E agora vamos finalizar aqui o jantar. Tá bom.